Olá, tudo bem? Começando mais um podcast Contando História com Gabriel Carrara. E hoje a gente vai trazer alguém para falar sobre gestão, patrimônio e desenvolvimento regional. Nada melhor do que trazer um cara aí que soube potencializar isso. Seja bem-vindo, meu amigo Jean. Tudo bem? Gabriel, eu que agradeço essa oportunidade de partilhar um pouco da nossa história, né? Uma história que não é do dia para a noite, é uma construção, né? E eu que agradeço aí pela oportunidade. Conta um pouco da sua história aí, né? Você é à frente aí da Brasil Brokers, né? Ainda está com o Brasil Brokers, é isso? Não. Agora mudou. SC Works. Desculpa. Ó, Quer voltar? desculpa. Não, aqui é vivo, aqui é ao vivo. Ah, é? É ao Tranquilo? vivo, SC Brokers, não tem... SC Works. Works, SC Works. Isso. Aqui a gente faz ao vivo, aqui não tem... Vamos embora. É para dar essa sensação aí pro pessoal mesmo, né? Já há quanto tempo lá com a imobiliária? Vamos lá. Fazendo analogia ao que você falou da Brasil Broker, não deixou de ser uma referência para mim, lá alguns anos atrás, né? Eu conheci a Brasil Brokers, conheci a operação, nossa referência São Paulo, no mercado imobiliário, você sabe bem disso. Estou falando de 20 anos atrás, né? Completei agora 20 anos de carreira. Show. Em outubro do ano passado, e foi a nossa referência, né? As grandes imobiliárias, os grandes players imobiliários, e de lá nós buscamos a ideia, começamos com a Brokers, depois transformamos em Works. A Brokers era só imobiliária, e a Works é um conjunto de gestão de patrimônio, desenvolvimento imobiliário, né? É o guarda-chuva das nossas operações, né? Mas tem relação com a Brasil Brokers, sim, não deixa de ter, né? E começa lá em outubro de a minha carreira começa em outubro de 2005, quando eu lá inicio como um corretor de imóveis, uma tradicional imobiliária da cidade. Faço aqui menção a Local Imóveis da Clivanda, a quem eu tenho muita gratidão. Me oportuniza para ser um corretor. Claro que eu não chego de paraquedas, eu já sou de uma família de comerciantes. Nascido em Curitiba, mas joinvilense de coração, desde 89 aqui em Joinville, desde pequeno com o comércio da família, na zona sul da cidade, material de construção, obras, enfim. Então, não foi tão difícil para eu ingressar nesse mercado, porque tinha correlação, né? A Clivanda me oportuniza para eu ser um corretor de imóveis, e em poucos meses já era um gestor, e aí consolido a carreira até que eu parto para a empresa, né? Para o Works, voo solo e até hoje. Show, hein? E uma caminhada de sucesso. E ali você fez um trabalho, tá fazendo um trabalho muito legal ali em Araquari, né? Eu venho acompanhando ali, a gente vai andando pela rodovia, e como a gente é do mercado de áreas, né? A gente sabe mais ou menos quem trabalha com o quê, né? E eu vejo ali que foi feito ali um trabalho diferenciado, né? Trabalho grande, eu me orgulho muito disso, também não é do dia para a noite. Conversávamos aqui nos bastidores a migração que a gente acabou fazendo, você também, eu, de sair um pouco do varejo, que me exigia muita energia, muito tempo, pessoas, essa dificuldade que a gente encontra hoje de profissionais que caminham ao nosso lado, com propósitos semelhantes aos nossos. Eu optei em reduzir e focar. Claro que nunca também, por acaso, fui convidado por um gigante industrial do Brasil. Posso abrir aqui porque tenho orgulho em falar em nome dele, Antônio Luiz Torres, dono da Forte Leve. Ele me convida para conhecer as áreas que ele havia adquirido no entorno da BMW, na BR-101, na nossa vitrine, que é a BR-101, e tinha uma dor. E nós que somos atendentes, né? Nós somos comerciantes, nós entendemos que quando vamos atender uma dor, você tem oportunidade de mostrar o seu trabalho. E ele me relatou, numa ocasião, isso tem 7 anos atrás, que ele tinha adquirido vários terrenos no entorno da BMW e não estava conseguindo performar. Faltava energia comercial. Então foi uma grande oportunidade que ele me deu, e aí, decorridos quase 7 anos, eu cresci muito, aprendendo com esse renomado empresário a atender grandes clientes. Aí você acaba focando, e nós completamos a 17ª indústria empresa para Araquari, então me orgulho muito disso. Agora, recentemente, a Solfair. Começa com a Kingspan West, multinacional irlandesa, que é a 01, ali nas margens da BR-101. E a última foi... E a última foi a Solfair, que é uma gigante empresa lá de São Paulo e Minas, que está vindo para a região. E é um trabalho consolidado, mas diariamente em aprendizado, né, Gabriel? Diariamente é uma novidade. Eu falo que essa história de trazer empresas para as cidades, primeiro a gente tem que vender a cidade, né? A gente tem que, não é só ser corretor de imóveis, né? Ontem à noite eu estava num evento, estava falando sobre isso, sobre vender área, né? O dono de uma construtora, né?
quando a gente se especializa em vender área, vender terrenos, né, de comerciais, que às vezes proporção, não é apenas uma venda, né? Ele é um envolvimento todo, né? Eu tenho que ter um conhecimento político do local, eu tenho que ter um conhecimento tributário do local, né? Eu tenho que entender como que as empresas se mexem dentro do Brasil para mim saber qual que é a melhor opção dela estar lá ou não estar lá, né? Então, é um trabalho diferenciado, né? É complexo para poucos, mas com muita dedicação e interesse em aprender, você consegue desenvolver. Quando eu começo com a 01, obviamente eu era ainda um iniciante nas áreas industriais. Aprende muito. Então, uma empresa multinacional te dá a oportunidade de você entender de compliance, de mercado, de varejo, de assessoria, né? Para uma grande empresa como essa, e assim foi. Então, eu parto de uma intermediação imobiliária de uma área, assessorá-la em toda a cadeia do processo. Indicação de fornecedores, prestador de serviço, resolução de problemas, documentação, licenças, alvarás e acompanhamento. É muito simples você fazer uma intermediação, receber seus honorários e esquecer que esse cliente existe. Né? Eu me policio muito para ser ao contrário disso. Eu busco acompanhar em todo o processo. E essa empresa que eu citei, a Kingspan, é um caso muito peculiar, assim, porque é uma das muitas que queriam que fosse Joinville. Eu levei 17 para Araquari, mas muitas gostariam de estar em Joinville, maior cidade do estado. Enfim, o briefing inicial foi esse. E aí nos deparamos em alguns gargalos da cidade, né? Não sabemos, não sabíamos à época, né? Hoje sim, hoje muito melhor. Hoje o nosso prefeito vem fazendo um trabalho de excelência, mas não sabíamos quanto tempo teríamos um alvará, não sabíamos quanto tempo teríamos uma consulta de viabilidade, que é o primeiro documento que nós oferecemos a um player de fora, né? E Araquari é o contrário. Araquari a gente acabou entendendo todo o mecanismo da Araquari, que dá celeridade, não dá facilidade. É o que todo grande empresário sério quer. Celeridade. Então tem as pessoas competentes nos seus cargos, tem a prefeitura à disposição, o secretariado à disposição, e a gestão foi eficiente, né? Aberta para que pudesse receber grandes empresas. E aconteceu. Então é um conjunto de fatores que fez com que Araquari passasse de 77ª economia, menos de 10 anos atrás, para a 11ª agora, fim de ano, né? Mais de 8 bilhões de PIB. Então imagine esse crescimento, como ele tem no entorno trabalho. E é isso que a gente tem feito lá. Sim. É um desafio, né? Eu falo que a gente vai mudando as cidades onde vai passando, né? Porque você acaba impactando, né? Se a empresa você traz, é emprego, são pessoas, né? O mercado, automaticamente, eu falo que o trabalho de vender área e terreno, a gente fomenta o mercado imobiliário, né? Porque às vezes, não existe um mercado imobiliário numa cidade, você leva uma indústria para lá, você vai movimentar um mercado que às vezes não estava feito, né? Esse é um fato muito relevante. Eu falo pela própria Kingspan, que é a 01. Através da Kingspan, eu pude acomodar muitos executivos do Brasil inteiro na região. Claro que muitos em Joinville, pela infraestrutura, né? E por tudo que já oferece, colégios, enfim, né? E pude realizar muitos mais outros negócios, um número bem expressivo, inclusive, por essa relação. E claro, tem a condição da renda, do emprego para a região, desenvolve. Mas também te dá a oportunidade de você olhar para aquilo que falta. E nesse olhar para aquilo que falta para a cidade, você vai escutando, nem tudo é perfeito. O que é o problema? É o transporte, é a mão de obra, e a gente vai participando desse desenvolvimento. É o que eu tenho feito hoje. Então tem muitas histórias aí, já tem muitos acordos realizados, já tem muitos planejamentos, tem já alguns projetos em curso já pensado pela demanda. Isso que é a melhor parte para nós, né, Gabriel? Participar desse todo, né, desse contexto todo, né? Eu falo muito por conta da minha participação do Cresci, né? Eu falo para as pessoas, eu sempre participei muito de conselho da cidade, plano diretor, e daí o pessoal, para quê? Eu falei, porque eu precisava entender para onde ela estava indo e também ajudar, né? Por conta do que estava vindo, né? Tem muita coisa que está vindo, e se a gente não ajudar a construir, às vezes uma mudança trava todo o processo, né? Então, a importância de você estar acompanhando, de você ir ajudando, né? Porque, por fim, a gente entende a demanda do mercado e sabe o que é melhor vai acontecer ou não, né? Então, essa caminhada eu acho que ela é automática, né? Ela é automática, mas também exige muito cuidado, né? Nós temos essa liberdade de dizer para um construtor o que fazer.
presumo que você também, assim como eu tenho, né? Ele vai te ouvir, você que está no front, você que está entendendo qual que é a demanda. E tem muita responsabilidade aí. Se eu for levar para um incorporador de fora que não conhece nosso ambiente uma informação que não é verídica, eu vou causar sérios problemas em várias áreas, né? Então a gente tem muito cuidado. E o melhor é trabalhar por demanda, que é o que a gente vem fazendo. Eu vou dar esse exemplo, como eu estou muito dentro de Araquari, porque falta. Então a gente tem transporte público ainda ineficiente, estamos trabalhando, eu tenho reunido, como você faz, aproximando as partes para que criem uma forma de resolver. Mão de obra. Se você olhar geograficamente, a gente até um tempo atrás muito distante. Você passava pela BR-101, você via a BMW, que tem aí seus 15 anos de atividade, você via uma Isoterm, você via um Veiga, poucas empresas, era passagem, né? Se você passa hoje, você percebe a abundância de negócios. Tem a continuidade, né? Mas você percebe que faltam algumas coisas. Qualquer um da nossa atividade percebe. Essas pessoas moram aonde? Ou como é que chegará essa mão de obra até aqui? E a gente tem participado. Então, também eu dou aqui crédito aos nossos loteadores, Becker, Irineu em especial, né? Sim. Irineu é muito especial. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque também me oportunizou. Eu falo que o Irineu é nosso Silvio Santos do loteamento. Perfeito. Então, assim, ele começou a entender isso, né? Ele faz uma migração de 280, onde ele já povoou muito aquela região, né? E por isso tem aquela pujança lá. E entende que BR-101 também precisaria disso. Então, vocês vão perceber ao longo dos próximos tempos aqui, diversos negócios acontecendo que complementam esse ecossistema. Sejam loteamentos, sejam comércios, sejam prédios, novos loteamentos industriais, residenciais, mix de residenciais com industrial, onde você concentra essa mão de obra aos negócios. Isso a gente vem participado efetivamente assim, nesse desenvolvimento, que é o legal, né? Sim. Você poder dar voz, né, em algo que você vive diariamente, que é o que a gente está vivendo lá. Você sabe que eu fui falar com o prefeito de uma cidade, porque ele não estavam liberando a viabilidade para loteamentos. E aí eu fui conversar com ele para entender a problemática, o porquê que não estava acontecendo. E aí o procurador dele falou, não, Gabriel, está tendo muito loteamento, a cidade vai crescer demais. Eu falei para ele, mas vai crescer organizado, porque o loteador, ele vai te entregar. A partir do momento que eu inviabilizo o loteador, as pessoas vão continuar vindo, só que vão vir de forma errada. Então, quando você tem pessoas que entendem do mercado, que estão operando, é a melhor condição, porque vai vir organizado, vai vir bem feito. Não vai ser aquela avalanche de gente vindo de forma desorganizada. Eu dou um exemplo assim muito sadio, que foi Garuva, né? Garuva, o plano diretor foi pensado, foi construído, e onde hoje a cidade cresce sem prejudicar a parte residencial e tudo sadio, né? E eu vou te falar que isso é até melhor do que a gente esperava. A gente esperava que a operação de Garuva fosse acomodar containers. Sim. E, ao contrário, o container ficou com o Itapuá e a gente ficou com os galpão, né? Então, assim, poxa, deu muito melhor do que a gente imaginava, né? A tua leitura ela é perfeita. A nossa responsabilidade, eu sempre bato muito nesse ponto, né? Quanto nós somos importantes para colaborar com isso, né? Sim. Eu falo isso com muita propriedade, assim, porque eu viajo muito. Eu procuro dedicar 40%, 50% do meu tempo de um mês visitando cidades, clientes, vendendo a nossa qualidade de vida, a nossa segurança. Não estou falando só de Araquari, não. Estou falando da nossa região norte catarinense por inteiro aqui, por Santa Catarina, né? Nossa mão de obra qualificada, nossa cultura, nossa segurança, nosso ensino de qualidade, nossas oportunidades. Com tantos portos, aeroportos no entorno, né? Isso é nítido, mas precisa ser falado. E quando você fala do plano diretor, ele é essencial que a gente organize isso, né? E participe disso, para não misturar as coisas, né? E dou um exemplo de Joinville. Depois de quantos anos foi feita uma correção necessária, que era o eixo industrial sul? Onde é que você vai colocar grandes empresas, grandes caminhões, enfim, logística? Na BR, já está pronta. E demorou muito tempo. Isso dá o quê? Um protecionismo lá de trás, de outrora? Pode ser que sim. E eu me recordo de quando eu começo a trazer incorporadoras para a cidade, quando eu fazia muito vertical aqui, no final, né, 2007, 2008, 2009, elas vinham para cá, as grandes incorporadoras, Gabriel, faziam uma análise de mercado da cidade de Joinville, que é o epicentro nosso catarinense aqui, né? Então, vamos lá. Vai se ramificando em Garuva, em Guaramirim, em Araquari, enfim, nessas cidades vizinhas. Mas a referência sempre foi aqui. E eles faziam uma análise de mercado e percebiam que não fazia sentido algum fazer negócio aqui, porque é um plano diretor atrasado.
que não propiciava a verticalização. Esse é um tema que eu gosto de falar, porque quando você não verticaliza uma cidade, você participa da ocupação desordenada. Você vai construir um lugar, um prédio para 50, 80, 100 andares, a engenharia permite que você faça com segurança hoje. É uma rede de esgoto, uma rede de tratamento de água, é uma rede de energia. E quando você não trabalha dessa forma, verticalizar, os problemas vão surgindo. Então, sempre correndo, popularmente falando, atrás do rabo, né? E a gente viu muito isso, Joinville. Um protecionismo, a gente viu essa dificuldade, limitação, e aí acaba melhorando quando tem governantes eficientes, cabeça aberta, mente aberta, e aí traz desenvolvimento, traz progresso. Traz insegurança. Cuida! Você vai ter arrecadação, cuida. E eu vejo muito isso em Garuva também. Então, eu vou pouco para lá, mas tenho, como te falei ontem, estive lá, a convite de um grande empresário, para entender um pouco, e então de parabéns, porque realmente está organizado. A cidade, a região, tem a BR-101, que é uma grande vitrine, tem um porto de Parapé ali, que é excelente. Então, nós estamos privilegiados aqui de Curitiba, Florianópolis. Eu falo que a nossa região norte, né, como você falou, a gente tem esse privilégio, né? Se a gente pegar as cidades aí... Agora, aqui, todas as cidades do nosso entorno, a gente tem porto, né? Qual região, pode pegar do Brasil inteiro, aonde a gente tem 3 portos? Nós temos 3 portos aqui, um pertinho do outro, grudado, próximo, e se a gente for abrir o raio um pouquinho mais, a gente vai ter 5 portos espalhados. Temos 3 rodovias federais, né? Cruzando, passando aqui pela nossa região. Então, assim, a região norte de Santa Catarina, ela é um diferencial. Nós temos 2 grandes cidades, que é Curitiba, que está ali em cima, e Joinville, muito próximas da outra, que consegue atender as demandas aí, né? Temos aeroportos, portos, quer dizer, é uma região muito próspera, né? Para a empresa vir e se instalar. Porque quando a gente fala em empresa, a gente pensa em logística, que não adianta a empresa produzir e não ter como tirar. Né? Eu sempre falo, alguém fala para mim, Gabriel, aquele terreno lá em tal local está barato. Eu falei, claro que está. Está longe de tudo, ele vai estar barato. O terreno, quanto melhor localizado, o preço dele vai aumentar. Né? Porque as pessoas querem ter a facilidade do ir e vir, ter coisas próximas, que nem você falou, né? E aí eu já vou fazer um gancho, né? Que você trouxe um negócio que eu sempre passava pela BR e falava assim, tá faltando aqui um hotel. Né? Verdade. A nossa região não tem, né? Até eu estava comentando aqui no bastidor, falou, tem lá em Itajaí. Não, mas é lá em Itajaí. Aqui, né? Aqui nós não temos aqui na nossa região. Perfeito. Nós já temos dificuldade em Joinville com hotelaria, né? E lembra do ecossistema que eu te falei ali anteriormente, que a gente vai trabalhando, vai tendo demanda, e um dos pedidos desses players que foram chegando é a hospedagem. Jean, como é que eu resolvo isso? Nós também entendíamos isso alguns anos atrás, separamos os 2 terrenos cabeça de quadra, de frente, entre essas grandes empresas, entre Fortilev e BMW, separamos ali para criar uma solução. Demorou um pouquinho para isso acontecer, precisa ser alguma coisa pensado, estruturado, que de fato pudesse trazer benefícios para a região, mas aconteceu. Aconteceu no começo do ano passado, uma gigante rede, posso mencionar aqui, a Atlântica, nos procura, porque também já entendia lá de São Paulo, onde é a matriz, que Araquari é uma pujança, é força, é notório o crescimento, é uma das cidades que mais cresce no Brasil, Gabriel, hoje. Santa Catarina acho que é a número 1 em crescimento. E também já identificava algum bom tempo atrás essa demanda. Então, casou. Eu tenho a demanda aqui, eu tinha os terrenos, o interesse e os pedidos aqui do entorno de acontecer. Nos procuram e foi muito rápido o nosso acerto para que nós pudéssemos colocar ali um hotel de bandeira renomada, será um Transamérica Fit, que pertence à Rede Atlântica, né? É uma gestão muito eficiente, consolidados no Brasil inteiro, eles têm mais de 210 hotéis ou bandeiras que eles fazem a gestão e grandes benefícios. Então os terrenos são ali ao lado entre a Kingspan e a Fortilev, cabeça de quadra no condomínio VTO, terreno generoso, até maior do que era o necessário. Então, quando você recebe essa proposta, você vai entender melhor como funciona também. Confesso que eu fui mergulhar nesse mundo e fiz a imersão nesse mundo para entender os modelos que poderiam ser colocados. Optamos por um modelo de condotel, ou seja, nós trazemos, nós temos a demanda, nós temos o terreno, nós aprovamos o projeto, nós escolhemos a bandeira por questões racionais, um ponto de equilíbrio baixo, uma marca consolidada, um quarto confortável, uns acessórios como academia, como sala de reuniões, sala de escritórios como esse aqui para podcast, para atendimento, restaurante 24 horas. Essas ferramentas para mim foi bem importante, era mais do que necessário e acabou acontecendo a escolha.
e bem felizes, porque esse modelo você proporciona a muitas pessoas ingressarem contigo como investidores. Então, é um modelo de condo hotel, onde eu trago condôminos investidores Sim. que compram apartamentos a preço de custo, mobiliado, decorado, equipado, com escritura pública. É um bem que você vai ter ali, que numa eventualidade, necessidade, você tem Vende. liquidez, Sim. sabe bem como funciona, né? E está indo super bem. E tem rentabilidade, né? Muita rentabilidade, né? Um investimento não é tão grande assim, comparado a um geminado, a uma sala comercial, em proporção de valores, é muito atrativo. O que você paga durante a obra? As obras já começaram no ano passado, em julho, e já será entregue o hotel em julho de 27. E você já está vendendo já? Nós já vendemos quase 80%, Gabriel. Poxa, É um sucesso absurdo, assim. Sim. Por quê? Sim, é uma operação que se paga, né? Totalmente. E é muito rentável, seja para o seu João, que nunca teve uma aposentadoria, uma pessoa física, ele vem, adquire com a gente, com toda a segurança, e vai ter uma renda muito acima da média, muito acima mesmo, assim. Uma empresa, e eu já faço um parênteses aqui, os primeiros 30%, 40% das vendas aconteceram para as empresas no entorno, porque entenderam que é uma ferramenta de trabalho, e é mesmo. E quando me cobravam, no bom sentido, já vai acontecer, estou resolvendo, estou tentando encontrar uma solução aqui factível. E quando eu resolvi, eu bati a porta, não tive objeção. Falei, não, fico com 2, fico com 3, fico com 4, fico com 1, porque é para nós, do nosso interesse. E depois eu coloquei ao mercado, então eu tenho investidores ali que eu não sei nem qual é a cidade, que viram nossa divulgação. Claro, alguns investidores profissionais que entendem que é seguro, é um custo baixo e é muito rentável, estão comprando conosco. Esse modelo é um modelo mundo inteiro difundido, né? Onde a gente viaja o mundo inteiro, a gente vai em hotéis que tem propriedade física nos apartamentos de grandes marcas, né? E é algo muito legal, assim, porque você divide isso e capta esses recursos de uma forma mais fácil e rápida, né? Então, começamos a obra, como eu te falei, em julho, entrega em julho de 2027, e não é só um hotel. Então, depois você vai olhar um pouco do material, a gente conseguiu trazer ali um hotel, com todos esses, diria assim, ingredientes, né? Ferramentas, a academia, enfim, o auditório, eu ia te perguntar isso aí, sobre auditório, né? Porque eu te falo por conta do Cresci, a gente roda o estado todo, que a gente faz muitos eventos itinerantes. E pode parecer besteira que eu vou te falar, mas a nossa maior dificuldade é o espaço, porque o que a gente gosta? A gente já gosta de fechar com o hotel, porque quando a gente fecha um local, a gente já leva um público certeiro. Então, exemplo, eu vou uma plenária. Uma plenária, no mínimo, é 60 pessoas. Né? Vem o cônjuge e tudo, então nós estamos falando de 120 pessoas que vão ficar no hotel e eu já vou ter o local. Isso. Nós vamos fazer um evento grande para 500 pessoas, 1.000 pessoas. Cara, eu já tenho o público, você entendeu? Eu preciso do local mais hospedagem. É a demanda. É a demanda. Né? E é difícil de achar isso. Difícil. E com localização boa, porque esse é outro grande diferencial. Eu até encontro centro de eventos bom, mas, tá deslocado. Agora, você ter ali na beira da rodovia com facilidade é muito difícil. É difícil. A gente está sendo disruptivo na minha maneira de ver ali, porque realmente é o primeiro grande hotel de bandeira renomada. Mas espero que não seja o único. Eu deixo isso muito claro. Até porque, antes de nós assinarmos com a Atlântica, nós fizemos uma pesquisa de mercado. Contratamos a empresa americana, Howard, lá, uma exigência de compliance, e ela nos mostrou, em fevereiro do ano passado, há um ano atrás, que naquele endereço nós poderíamos fazer um hotel categoria intermediária, 3 a 4 estrelas, com 130 a 140 leitos, quartos, apartamentos. Mas como é um produto que eu defini por condo, nós definimos por condo hotel, eu e os meus sócios, deixo isso muito claro, né? Tem uma Costeira Pedra do Sol, que é quem executa, que está dentro do Mais Pé conosco, tá forte e leve na pessoa do seu Antônio, né? Que é o terreneiro, a ESO do Martins, que é quem me aproxima as partes, então ele entrou junto conosco na operação também, e a SC Orisco, que é a nossa empresa que faz o desenvolvimento, né? Esse conjunto de pessoas, empresas, entenderam que a gente entregaria sim um hotel, mas não seria um grande hotel. Seria um hotel onde, se o modelo é captação de recursos, eu preciso dar também uma vantagem muito grande a esses condôminos, clientes e investidores. A pesquisa era maior e a gente resolveu fazer bem menos. Nós vamos fazer 102 apartamentos, que é o que nós lançamos. Por isso a venda é tão rápida. Porque ele já nasce pequeno, mas ele é completo. Provocando a outros players que façam mais. Acho que tem espaço para fazer mais no outro lado da BR, próximo, Joinville. Inclusive estamos com um projeto já
aqui para a BR-101 segundo, porque ele acaba chamando a atenção de terreneiro, de indústrias, e nós já devemos replicar, porque existe sim, não só para Araquari, mas existe uma demanda para hotel em Joinville. Sim, Então a muito ideia é que grande. a gente replique, a ideia é boa, funciona. Sabe que eu tinha um questionamento, a gente procurava vaga de hotel aqui em Joinville e sempre muito escasso. E aí eu ficava me perguntando, até na época do verão, falei, mas por quê? O que o cara vem fazer em Joinville na época do verão? Calor. O que acontece? Muita gente que vai para as praias aqui da região preferem ficar em Joinville, porque dele tem um deslocamento, dele escolhe a praia, ou ele vai para São Chico, ou ele vai para Barra Velha, ou vai para Itapoá, mas o local de hospedagem dele é em Joinville. Olha só, e daí acaba lotando até numa época que teoricamente teria que ser de baixa. A gente tem os movimentos assim que a gente conhece já, onde é a maior ocupação, né? Nosso festival de dança de Joinville, nossas feiras, né? Joinville está industrializada, né? Nosso verão, porque eu vejo muita gente do Centro-Oeste, eu tenho um negócio também para lá, que descem para cá e usam a BR-101. Então, infelizmente, a BR-101 já não suporta tanto trânsito, acaba tendo alguns gargalos. Param aonde? Param em cidades estruturadas, seguras, param em Joinville. Vão parar no nosso Transamérica Fit Araquari. Bom. Então, não atendo somente a população regional, as empresas regionais. A gente já vem recebendo essas demandas e entendendo que a gente vai ter ali ocupação de muitas pessoas do Brasil inteiro. Um público passante. A pesquisa da Howard me revelou também um número aproximado de 80 mil carros dia passando ali. Imagine a vitrine que é que nós sabemos disso da BR-101. Então, mais um público ali, consumidor do produto. E aí, quando estava falando que não é só hotel, porque o terreno ficou maior que o necessário, eu resolvemos fazer, eu e sócios ali, um mall de lojas. Então, colocamos um pouquinho para trás o hotel, alguns metros, e na frente nós vamos construir ali algumas lojas. Nós já temos uma cafeteria conceituada já, que firmou conosco já, interesse de estar conosco, farmácia, bistrô, algumas lojas ali de conveniência, enfim, no entorno. E pontos para carro elétrico. É inevitável que olhemos para o futuro, né? Então, se tornará uma parada Araquari meio que tradicional ali. Não só para quem vai hospedar, mas para quem quer ter serviços também. Então, acho que foi um golaço aí, nesse sentido. E é um modelo que eu defendo muito, né? Que você traga dentro de um local diversos serviços, que é o que mais nós desejamos ter aí quando está em viagem, especialmente. Né? Na verdade, se a gente for pensar, a gente perdeu isso ao longo da história. Se a gente olhar lá para trás, era muito comum a gente ter o hotel na beirinha da estrada, você ter um comércio ali na beirinha da estrada, e conforme as estradas foram crescendo, vamos dizer assim, elas foram expulsando esse tipo de produto, que era e é um produto que faz falta hoje. Né? As estradas se alargaram, esse pessoal acabou saindo, porque antes ele tinha um fluxo de subida e descida, e daí duplicou, ele acabou entendendo na época que não era bom e saiu de lá. Mas era necessário ainda ter, né? E ficou esse buraco aí, e sabiamente aí vocês estão trazendo aí. Parabéns aí pelo trabalho, tá? Que eu sei que não é fácil fazer esse trabalho. Não ele é muito bonito contar lá no final, mas a trajetória é longa. E acaba despertando interesse de continuar desenvolvendo. Então você sai de um mall ali de lojas, não é tão grande, mas é interessante, porque atende esse público do hotel. Imagina você está no hotel e você quer fazer a aquisição de um medicamento. Você tem ali em frente. Então, tem sinergia, né, esse serviço. Mas acaba sendo também referência para novos negócios. Onde, não sei se vai entrar nessa conversa um pouquinho, o que vai vir a acontecer, o que a gente tem para acontecer. Já faz um tempinho que eu estou pensando. Eu falei, o que vai vir depois? Pela frente aí, né? E aí eu faço menção ao Irineu, Irineu Machado, né? Aqui nós somos aprendizes, né, Gabriel? Sim, com certeza. Desse renomado empresário, junto com todo o time, com a Grazi, Tícia, a galera toda lá do bem, que nos permitem aí também desenvolver muito a região. Começa ele lançando o Portal Catarina, que é um condomínio industrial. Eu diria que para mim é o segundo. O primeiro foi o VTO Araquari, que era de São Antônio, nós resolvemos todo ele ali. Ficamos com um delay de alguns meses, isso o instigou a acelerar e lançar o Portal Catarina. Colocamos a energia da Works lá em cima, vendemos 90%, né, dos terrenos lá, e começa a gerar de novo demandas. Poxa, e onde é que nós vamos morar? Já não é um público de primeira prateleira, sem demérito aqui, já é um público um pouco mais exigente. Poxa, tem as praias vizinhas aqui, tem Joinville, enfim, mas já está na hora da Araquari também poder comportar esse perfil de clientes, B para A, ali nessa condição.
E a gente vem desenvolvendo juntos com o Irineu, resolver essa demanda, né? Em frente ao portal. O portal tem cerca de 400 mil metros quadrados de terreno, 82 terrenos, vendemos, como te falei, 90%, estamos construindo lá também. Faço um parênteses aqui, a Works hoje não só vende terrenos, mas ela cuida do processo de assessoria de licenciamentos, projetos preliminares, complementares, aprovação, gestão de obra. Então, eu te atendo, se você é um investidor, para vir comprar um terreno e entregar o turnkey, chaves nas mãos de um galpão, ou onde você desejar. Falou, Jean, quero que o teu time me entregue aqui os projetos, porque eu tenho a minha construtora, tá tudo certo. Eu servindo, tá tudo certo. Eu quero que tu vá até aqui, e a gente vai. E a gente começou com esses clientes, que é o que mais nós desejamos, é a recorrência em vendas, né, Gabriel? Começaram a me pedir, poxa, onde é que nós vamos morar aqui? Vai ter que ir a Joinville? Desenvolve alguma coisa próxima. E diante desse cenário, a gente, junto ao Irineu, vem desenvolvendo, fazer um novo bairro ali. Em frente ao Portal Catarina, uma área de 2,5 milhões de metros quadrados, nós estamos desenvolvendo, cada semana nos encontramos para ir afinando o projeto, para ter ali um dos grandes bairros do norte catarinense, com quase 3 mil terrenos residenciais, padrão esse Irineu, que é um padrão consolidado, né? Mas também termos primeiro condomínio residencial médio e alto padrão, fechado. Nós termos varejo, nós termos outlet, nós termos prédio corporativo, nós termos L ponto, nós termos mais condomínios industriais. Então, veja como isso vai crescendo de acordo com demanda. E é um trabalho que nós estamos fazendo a 4 mãos e me orgulho muito disso. Sim, não, sem dúvida, né? O Irineu aí é uma referência e tem um faro para o negócio que é impressionante, né? Assim, a sensibilidade que ele tem de enxergar as coisas e de progredir. Você estava falando sobre a história do cliente, né? Eu falo que o cliente ele só vira nosso, e você tinha falado lá no começo do podcast sobre isso, né? De a gente não abandonar o cliente, né? O cliente, para mim, ele só vira cliente meu quando ele compra comigo a segunda vez. Porque a primeira vez ele está comprando. Pode ser que por conta do imóvel, né? Mas ele ainda não é meu cliente. Eu ainda, né? Entendo assim. Eu entendo que ele vai se tornar cliente quando ele faz uma continuidade de negócio. Quer dizer, não foi só por um item que ele veio comprar comigo. Então, a partir daquele momento, eu tenho um relacionamento com ele, eu tenho uma atratividade com ele. Então, eu tenho muita preocupação de fazer essa próxima venda. Não precisa ser obrigatoriamente para ele, pode ser alguém que ele indicou. Perfeito. Porque daí mostra que realmente o meu trabalho foi bem feito. Eu concordo plenamente com o que você está falando. E é difícil, né? Porque às vezes a primeira venda é uma circunstância. Isso. Uma oportunidade. Era essa palavra, perfeito. Mas a segunda já é uma relação mais direta, de confiança, deu certo primeiro, vamos continuar aqui. E me orgulho de ter clientes que compraram 8, 10 vezes comigo, que estão há anos comigo comprando. E é um desafio muito grande, porque você no dia a dia, na tua rotina, nos teus afazeres, a gente vai abraçando negócios, você vai deixando de dar a atenção devida, isso é natural, né? Mas você precisa ter esse cuidado de você estar lembrando um simples parabéns, um simples como é que você está, um simples ligação. As pessoas estão muito hoje direcionadas só ao WhatsApp. Eu ligo, converso, mando vídeo, eu me envolvo na parte familiar, me preocupo como é que está a situação familiar, porque eu julgo que isso faz parte de um contexto, não é só o racional, só a venda, né? Mas eu também tenho para mim que a fidelidade está deixando de existir. Também policio muito para isso, né? Porque o Gabriel só compra com o Jean. Não, cuida com isso. Isso é uma armadilha hoje em dia. Você precisa ser conveniente ao Gabriel. Você precisa estar lembrando ao Gabriel que você está aqui, que você tem uma oportunidade. Esse produto, isso com o tempo a gente vai adquirindo experiência. Esse produto é a cara do Gabriel. Eu vou ligar para ele. Eu vou oferecer a ele. Porque tem relação com o que eu conheço da vida do Gabriel, da forma que ele investe, da maneira que ele pode fazer, o que ele tem por hábito, gostos, né? Então, é muito mais do que simplesmente uma relação fria. Eu tenho isso aqui, quer isso aqui ou não quer? Por isso que a gente fala muito que a gente aprende diariamente com isso, né? As diferenças de perfis de clientes, né? Entender cada um desses e agir, né? A ação, ela vai falar muito mais que palavras, né, Gabriel? E você estava falando sobre a gente acabar vendendo o imóvel residencial para o cliente, né? Eu falo para as pessoas, o pessoal pergunta assim, Gabriel, mas você parou de vender apartamento? Eu falei, não, eu vendo quando o cliente me pede. Perfeito. Eu falei, hoje o construtor muito me procura, Gabriel, eu quero que você venda o prédio, né? Sabe, o nosso histórico de venda, né? Eu falo pro cara, eu falo pro cara, não vou pegar, eu não vou te prometer, porque não é mais meu foco. Hoje eu tenho meu foco, é muito claro, é a área,
Mas eu vou ter aqui, porque eu tenho muito cliente meu que compra a área comigo e fala, Gabriel, né? Eu quero morar na praia, eu quero um apartamento novo em Joinville, e aí eu vou fazer a venda para ele e vou atender ele, né? Eu falo que hoje eu trabalho para o cliente e não mais para o produto, né? Muda o foco, né? Hoje o meu trabalho ele é muito direcionado a um cliente que eu já venho trazendo relacionamento, né? Ele traz a necessidade, eu entendo a necessidade dele, estudo e falo para ele, o melhor caminho é esse aqui, ó. Isso aqui é a melhor condição, o melhor modo de você operar, isso daqui. Isso é conveniente e eficiente fazendo Sim. isso, né? E eu vou falar, estando do outro lado do balcão, eu como consumidor, não sei qual é o teu perfil, né? Como meu tempo por muitas situações é bem limitado, né? A gente tem esses compromissos todos, eu vou fazer uma aquisição em uma loja de varejo. Eu sou muito dinâmico, muito rápido, muito direto, muito assertivo e eu não quero enrolação. Sim. E principalmente, eu não quero ser trocado de mão. Isso é um erro crasso do varejo. Você vai numa loja, qual é o seu nome? É Jean, enfim, de onde você é? Beleza, agora senta aqui, espera que alguém vai te fazer uma apresentação. Agora senta aqui e vem para cá porque você vai fazer o fechamento. Agora esse aqui não deu certo, você vai levar para um diretor. As pessoas não querem ser trocado de mão. As pessoas querem que você resolva. É uma responsabilidade maior para nós, para o Gabriel, para a Jean, para a Works. E a gente está tendo que estar sempre preparado para isso. Ou seja, conhecer todo o contexto. Claro, tem serviços hoje que eu não consigo fazer, é o que você está falando, eu não consigo fazer varejo, mas eu desafio muita gente a conhecer mais do que eu apartamentos de Joinville, a conhecer processos, a poder dar a essa pessoa uma indicação, onde morar, qual colégio estudar, qual é o trajeto melhor para ele trabalhar. É uma obrigação nossa, Gabriel. Eu brinco que o corretor de imóveis ele tem que ser tão bom em ruas como um taxista. Sim. Porque ele vai precisar dar essa orientação. E se você tem essas informações com você, você tem uma ligação mais direta para com esse cliente. Então, evite terceirizar, não terceirize. Quando é um atendimento que a pessoa te permite, seja um empresário, uma indústria, te permite avançar mais em outras frentes, né? Claro, mas tenha braços, né? Porque senão você não consegue entregar aquilo que promete, né? É o que a gente faz hoje, por exemplo. Eu te entrego tudo aquilo que eu te falei, licenças, alvarás, projetos, eu tenho braços eficientes, testados, nesses últimos anos todos testados. Claro que teve alguns que eu removi. Falei, esse aqui não entregou. E faz parte. Faz parte. Esse aqui não entregou. Te agradeço, obrigado, mas não é assim que eu sigo. Porque eu dou prazo e me comprometo com isso. As pessoas, as empresas se preparam, né? E acaba sendo um desafio diário. Nunca é simples, porque pessoas. Mas cuidemos das pessoas. Tenhamos ao nosso lado as pessoas mais eficientes possíveis. E não é a mais barata. Não é a mais amiga. Então, cuidar com essas relações, né? Então, eu tenho parentes dentro da minha empresa? Eu tenho. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma que trabalha há 10 anos comigo e tem uma que trabalha há 5. Relação de confiança direta. Mas lá dentro não é pai. Lá dentro tem uma relação de hierarquia. E tem minha confiança, mas tem um trabalho. E que assim que eu cultivo onde eu estou, é muito reto, muito transparente, muito direto. Se puder ter uma relação íntima, de amizade, é muito legal. Porque eu vejo que o mundo dos negócios exige isso. Essa retidão, essa direção. Perfeição não vai existir. Caiu, levante, errou. Mas eu acho que é compromisso, né? O compromisso é a palavra de ordem. Eu acho que assim, o erro ele vai acontecer, a problemática ela vai acontecer e eu sempre falo para o pessoal, e que bom, por isso que a gente está aqui. Porque se não tivesse problemática, fosse fácil... Qualquer um faria. Qualquer um faria. Mas a gente tem que ter compromisso, né? De falar assim, puta, caiu, eu vou lá, vou levantar, vou resolver. Né? Então, quando a pessoa tem um compromisso, para mim é a melhor coisa que tem. Né? Eu sei que vai estar na mão da pessoa, eu adoro, eu já tive felicidade de ter bastante pessoas que trabalharam comigo, e essas pessoas pegam e falam assim, ligavam para mim e falaram, Gabriel, deu um problema, mas eu já resolvi. Eu falo, pô, excelente. Legal, né? Ouvir isso, não tem preço. O pior é o cara te ligar e falar assim, eu tô com isso, e deve ser do outro lado, tá? E aí? Virei. Como é que você vai resolver? Né? É por isso que a gente contrata pessoas, por isso que a gente tem pessoas do nosso lado, né? Para dar esse resultado. Né? Então, eu também trabalho dessa mesma forma, né? Eu que nem você, eu hoje tenho um monte de braço, né? Minha vida é uma loucura no bom sentido, né? Mas se eu não tenho a minha turma do meu lado que me apoia e que está junto comigo, eu não consigo dar esse atendimento que eu gosto de dar para o cliente, né? De eu poder entregar para ele realmente aquilo que ele procura. Eu tenho um cliente que me liga assim e fala, Gabriel, é o seguinte, eu estou comprando um apartamento na praia, o corretor já está conversando comigo, eu quero o apartamento, eu quero que você
você faça a negociação. Então, você vai ligar para o corretor, eu vou pagar a sua comissão. A sua comissão é comigo. Eu quero que você ligue lá, converse com o corretor, veja se está tudo certo, termine de fazer a negociação, o meu fluxo é esse aqui. Então, basicamente, a venda está pronta, eu só vou lá para ajeitar. Mas é a confiança que o cara tem, né? Porque ele sabe que eu sou um cara que sou perito no ramo imobiliário, né? E aí eu vou fazer as verificações que é necessário. Se a construtora é uma construtora séria, se ela entrega dentro do prazo, né? Para ele ter a tranquilidade, né? Não é para muitos, não, o que você está fazendo aí, e parabéns pelo trabalho. Eu também me cobro muito para isso. E aí me fez lembrar um episódio bem pequeno de um dos clientes, inclusive está no meu material, ele está fazendo uma citação num material meu institucional da empresa falando a meu respeito, né? O Jean, os braços, pernas, enfim, ele exagerou um pouquinho ali, né? Uma pessoa de uma outra cultura, um muçulmano, está em Joinville há 20 e poucos anos, que com muita regularidade compra comigo os imóveis. Mas olha como nós precisamos ser convenientes. Ele tem uma ligação direta comigo, tem um dos esportes, futebol, a gente vai falar um pouquinho disso, né? É algo que está no meu coração, e a gente está desenvolvendo algumas coisas legais em Joinville, mas eu também tenho automobilismo, eu sou kartista há muito tempo, né? Tenho kart, há muito tempo, reúno os amigos, empresários, fiz muitos negócios levando o homem para esse esporte, né? Quase todos gostam, né? De uma aceleração, de uma competição. E ele também tem para comigo lá no cartódromo um instrumento, e nós nos encontramos lá de tempos em tempos. E olha como você precisa estar ligado, estar atento às informações, né? Compra muito comigo. E num episódio lá, eu estava mexendo num dos karts, curto muito essa desmontar, montar, enfim. Ele passou por mim, já me dá um abraço aqui. Eu falei, dou um abraço. Por quê? Porque a minha filha passou em medicina, enfim. Ai, querido, pô, que legal, tá feliz, tô feliz por você também. Inclusive, eu vou a Florianópolis semana que vem, porque ela passou por lá e preciso comprar um apartamento lá. E aquilo passou despercebido. 2 semanas depois, ele me liga, quase próximo a esse horário. Já está por aí? Preciso falar contigo urgente. Claro, tô por aí. Olha só, mandei no teu WhatsApp um contrato agora. Eu gostaria muito que você analisasse para mim. Eu só me sinto seguro se você analisar. É o que você falou. Não tem preço. Né? Primeiro momento, qual que é o choque ali, né? É ruim, né? Sim. Porque não está sendo contigo a operação. E aí sempre tem motivos. O que eu faço ali? Na hora, eu tive a percepção aonde eu deixei de agir, de ter falado para ele lá que eu também faço Florianópolis, eu também faço outros lugares do Brasil, nós podemos atuar em qualquer lugar do Brasil. Mas ao mesmo tempo, eu vi a oportunidade de continuar assessorando. Eu falei, dá para mim aqui. Fiquei 1 hora, 1h30 fazendo muito o que você faz, analisando todos os cenários, identifiquei alguns probleminhas, aquele dia eu não almocei, ele comigo na linha lá, e fez uma aquisição gigante, quando volta me traz um presente, a comissão ficou lá. Mas a honra de servir foi minha. Então, eu julgo que o quanto mas isso nem sempre é comissão, né, Jean? Porque assim, o vínculo que você criou com esse cara, ele é enorme. E eu tenho certeza, assim, já com experiência, que em algum outro momento vai aparecer negócio, não às vezes direto com ele, mas alguém que ele vai indicar para fazer por conta dessa confiança. Então, não tem preço. Né? Eu sempre falo, eu não olho o valor de comissão, eu quero atender o cliente. Essa é a minha primeira preocupação. Né? Meus corretores já me conhecem, eu falo assim, corre o risco de eu sentar na mesa e não fazer o negócio. Se eu entender que o negócio não está bom para o meu cliente, eu vou falar, olha, infelizmente não está bom, não está certo, muito obrigado, né? Obrigado por você estar aqui, mas eu entendo que isso aqui não encaixa para o meu cliente. Né? Então, a gente tem esse compromisso com o cliente de entender o que é melhor para ele e não ficar pensando na comissão, no dinheiro, não é fácil. Mas para a gente que trabalha com esse nível de produto, se a gente não for assim, a gente não fica no mercado. Perfeito. Essa é a diferença. Perfeito. Porque o empresário que está do outro lado, ele é o que ele espera da gente. Ele não está ali discutindo comissão. Ele está ali discutindo comprometimento. É isso aí. Se você conseguir entender e falar assim para ele, não é o momento de comprar. Acho melhor você esperar 1 ano. Muitos vão falar assim, poxa, é uma loucura. Não é. Esse cara vai ser fiel a você há muito tempo. Com certeza. Outros vão tentar empurrar. Não, tem que ser, e às vezes não é o momento do cara, o cara vai fazer uma peça de aquisição, e aí você vai perder aquela oportunidade, que ainda não é um cliente, que você não vai ter mais ele. Eu acredito aí que o seu relacionamento ali com o pessoal da Forte Leve foi basicamente isso, né? Você deve... confiança total. Confiança, né? E ele entrega, né? Entrega também. Resultado. Precisa ter resultado. Com certeza. Tem resultado. Mas me fala aí dessa sua veia aí do futebol.
do Manchester. Manchester catarinense. Poxa. Para quem não sabe, quem não é de Joinville, Joinville é conhecido como Manchester, né? Sim. Catarinense. É um projeto... Eu joguei bola, né? Não fui um profissional, bati na trave, né? Eu vou te dar uma dica. Eu tenho um amigo meu, você deve ter conhecer, Rafael Tesser. Opa, lateral direito. Então, Rafael Tesser, ele trabalhou comigo na imobiliária. Né? E daí um dia ele, muito me provocando, falou: Gabriel, você tem que vir jogar futebol com a gente. Eu falei: Tesser, assim, ó, eu não sirvo para jogar futebol. Eu te digo, eu tenho um grande problema, porque eu não enxergo e eu acabo sendo muito caneleiro. Ele falou: não, mas eu vou levar um pessoal que é profissional, que já está acostumado com caneleiro. Eu falei: bem, eu tô avisando para a gente não perder a amizade. E daí a gente foi jogar, eu sempre esqueço o nome, ali no Jardim Sofia, ali, que é uma empresa que tem um campinho de futebol bom. E aí terminou o jogo e ele falou: pô, graças a Deus que eu vim com caneleiro. Cara, você acabou com a minha canela. Eu falei: pois é, eu te avisei. Eu falei: não é nada programado, é que eu realmente não enxergo. O Tesser é um ex-jogador do Joinville Sport Clube, né? Um cara muito querido, assim, né? Tá em Joinville, optou por Joinville para morar, né? Como muita gente vem para cá e acaba ficando, né? Muitos jogadores. E eu fiz aquela trajetória que muitos garotos fizeram. Quando eu vim de Curitiba, com 11 para 12 anos, já no comércio. Então, eu começo a trabalhar com 12 anos, Gabriel. Tenho 48. Então, já tenho um bom tempo de contribuição aí, mas tenho muito mais por fazer ainda. Em comércio, em varejo. Mas começo a fazer aquela escolinha de futebol, vou para o Joinville, faço o infantil, juvenil, vou até os juniores, né? E depois não aconteceu e eu fui trabalhar, né? Mas sempre envolvido com futebol, me associando a alguns clubes da cidade, enfim. Hoje já veterano, faço jogos hoje de veteranos no mundo inteiro. Estive na Roma agora, 7 de setembro, com o Aldair, amigos do Jean, amigos do Aldair. Estive no Uruguai lá, com amigos do Jean, amigos do Lugano. Estive lá em Goiânia, Alex Dias, amigos do Jean. Então, me orgulho muito disso. Renato Abreu, dos Estados Unidos, a gente faz esses jogos para aquilo que a gente entende que é necessário, né? É o relaxamento, é o descanso, é a amizade, né? Também é importante. Mas sempre dentro de mim, eu achava pouco, porque eram investimentos, né, consideráveis, e eu achava pouco para Joinville, porque eu comecei a perceber, um apaixonado pelo Joinville Sport Clube também, né? Que sou, as deficiências, as carências da cidade, e me perguntava sempre, há muitos anos, por que Joinville nunca revelou um grande jogador? E aquilo sempre me martelando muito. Eu questionando, eu falei: por quê? Ramírez não é daqui, Ramírez é carioca, chegou aqui, enfim. Hoje, obviamente, onde ele foi, ele levou o Joinville, né? Como um clube que o deu a oportunidade. Mas joinvilense, da região, tem? Não tem. Poucos, tem o Lico, enfim, que jogou aqui, enfim, mas o Lico é do sul do estado. Enfim, Nardella é paulista, né? Nossa maior referência. Então eu vi essas lacunas e comecei a ver base como oportunidade. E comecei a ver como uma carência. Claro que sempre tem ligação com o episódio pessoal. Um dos meus filhos, né, também esteve lá dentro do processo. Não achei legal a maneira que foi conduzido, né? Falta de profissionalismo, de verdade, algumas coisas. Aquilo foi acendendo meu desejo. Há 5 anos atrás, eu monto um master plan de fazer um clube formador. Eu punha e tirava da gaveta. Punha e tirava da gaveta. O que eu esperei? Esperei me estruturar. Esperei estar financeiramente melhor. Esperei ter conhecimento de causa. Fui viajar, fui entender, fui conhecer clubes, fui fazer amarrações e inversões. E aí decidi no ano passado abrir o Manchester catarinense. Também não é sozinho, né? Claro que eu sou majoritário, sou o maior investidor, sou o idealizador, mas trouxe ali pessoas do meio. Trouxe o Maurício Furman, que é quem tem um trabalho consolidado em escolinhas na cidade, com a Escolinha Flamengo. Convidei ele para vir para o projeto, para ele continuar esse projeto dele de abrir portas para a comunidade. Ele tinha lá na ocasião quase 600 meninos, dos 4 anos de idade aos 17, 18, como escola. Mas uma escola que parecia um clube, Gabriel, organizado, com processos, dando retorno financeiro, oportunizando esses meninos a quem sabe, chegarem num clube. Mas ainda assim batiam no teto, porque não eram clubes. Ele, por vezes, perdeu talentos, né, para clubes. Não tinha nenhum mecanismo de trava, né, de segurança. E aí o clube traz isso. Clube formador. Então, eu abro Manchester, completaremos agora em março 1 ano, foi em 29 de março do ano passado. Manchester catarinense, com essa proposta de ser uma oportunidade para todas as escolinhas, todos esses talentos. A gente está falando de mais de 1 milhão de pessoas morando no entorno aqui, né? Olha o que tem de oportunidade. Aí tem a etnia, tem a cultura, tem muitas, eu teria que ter muitos atrativos, assim, para que você possa trazer para dentro de um universo profissional,
organizado, que vai oportunizar esses meninos ascenderem ao esporte, né? Se não virarem jogadores, vão ter uma disciplina, vão ter um cuidado, vão ter um carinho, vão ter um norte. Isso é um dos meus grandes propósitos no Manchester. Que a gente consiga dar essa oportunidade. Não é simples, é muito complexo, mas eu estou muito envolvido nesse contexto porque ele é gratificante. Nesse um ano, a gente já disputou Taça Santa Catarina, Sub-16, Sub-18. Anunciamos recentemente aqui na cidade, algumas 2 semanas atrás, que nós abriríamos, e amanhã é um dia que nós fazemos oficialmente, a abertura do Manchester Mirins. Então nós fomos para os garotos mais jovens um pouco, porque o futebol traz muito disso, cada vez mais cedo um pouco. A partir dos 12 anos de idade, nós já vamos acolher esses meninos num trabalho diário, trabalho profissional, para irmos preparando esses meninos. E também anunciamos o nosso profissional. O profissional é um capítulo à parte, não gostaria que fosse agora, mas acabou acontecendo agora, né? Porque estamos estruturados, porque nós estamos caminhando em passos largos para isso acontecer, mas sem emoção, sem nenhum objetivo de ser um Joinville Esporte Clube, de ocupar o coração dos jequeiros, nada disso. É uma empresa que ela tem seus propósitos, é uma empresa limitada, é uma empresa que ela tem esses processos muito claros, né, para todos que estão lá dentro, e que vai revelar jogadores e vai monetizar. É uma empresa. Então, mas que vai dar sim muita oportunidade. E eu vou mergulhar muito quando eu ver do Manchester alguns meninos que, por que não passarem pelo Joinville para grandes clubes, mas que começaram e tiveram a oportunidade do Manchester. Não pagam nada. Os atletas aí dessa alta performance, né, dos 14 aos 20 anos, é 100% gratuito, custeado por nós. Já faço menção a SC Work, que é o maior patrocinador do Manchester, né? E convido a muitos a poderem ingressar, conhecer um pouco do que a gente está fazendo. É muito bonito o trabalho. Temos grandes profissionais, custam caro. Nós temos nutricionista, nós temos psicólogo, nós temos assistente social, nós temos médico, nós temos fisioterapeuta. Nós temos todo um cuidado de cercar esses meninos daquilo que é necessário, né? E ajudá-los nessa caminhada que não é simples, né? A gente sabe que o percentual muito pequeno vira. Mas eu entendo que nesse projeto do Manchester, a gente vai conseguir ajudar muitas famílias. Não estou falando só financeiramente, não. É terem melhores filhos, melhores homens no futuro, né? Porque o esporte, você sabe, da inclusão, do quanto o esporte ele te mostra, ele te ensina a ser uma melhor pessoa, né? Então tem muito disso no Manchester. Oh, que legal, assim, eu tô aqui apaixonado escutando, porque, assim, é muito das coisas que eu gosto e acredito, né? Primeiro, eu entendo que o futebol no Brasil, ele tem que se profissionalizar, né? A gente, infelizmente, sempre trabalhou de forma amadora no Brasil, pela quantidade de talentos que a gente teve, né? Então, aqui é uma fábrica de fazer talentos, e por conta disso, a gente nunca se profissionalizou. É mais ou menos aquele negócio que, independe se você é bom ou não gestor, ele gera dinheiro, né? Sim. Então, e daí com o tempo, se você não profissionalizar, ele vai quebrar. O Brasil, eu acho que ele passa muito por essa fase, agora esses últimos tempos, onde o futebol começou a ser olhado de forma séria. Porque eu acho que passou muito tempo nesse amadorismo e está olhando. E aqui em Santa Catarina a gente pode colocar alguns exemplos, né? Se a gente for olhar o Barra, lá em Itajaí Balneário, né? Já com essa estrutura, com esse propósito. Se a gente for olhar o Red Bull lá do Bragantino, se a gente for olhar até o próprio Chapecó, que conseguiu entender, né? Eu entendo que o clube privado, né, tendo um dono, ele funciona. É o que funciona lá fora. Não existe mágica. Lá fora funciona, dá dinheiro, todo mundo ganha. Tanto é que todo jogador quer jogar lá na Europa. Por que o cara quer jogar lá na Europa? Porque ele sabe que ele vai ganhar bem, né? Ele sabe que ele vai ter uma estrutura boa. Então, quando eu vejo que você está montando um projeto já com esse pensamento, eu tenho certeza do sucesso, né? Primeiro pela formação dessas pessoas, né? A gente olhar para o jovem é o melhor caminho para a gente produzir algo melhor para o futuro. Te dar um pequeno exemplo para contextualizar isso, o quanto me orgulha esse trabalho, essa dedicação que a gente tem lá quase que diário, né? Pelas pessoas envolvidas, escolhendo a dedo também, uma entrevista que eu faço com um profissional, qual é o teu propósito, qual é o teu sonho? É benefício próprio ou ajudar o outro? Não, eu quero ter as minhas contas pagas, mas eu também quero deixar um legado. O que o Manchester permite? Que nós escrevamos juntos um livro em branco, sem vícios, sem esses erros, sem falcatrua, sem rolo, que existe em qualquer lugar, mas existe muito no esporte. Com respeito, mas com muito trabalho.
E isso nos encanta, isso nos motiva, porque cada um desses profissionais dessas áreas está colocando a assinatura ali dentro de um projeto que começa pequeno, num container, e que agora, 28 de março, já te convido, é a inauguração da sede social do Manchester lá dentro do Complexo das Palmeiras. Vila Nova. Preciso fazer uma menção a Vila Nova porque foi quem nos abriu as portas. Nós arrendamos lá, alugamos o espaço concomitante com o que já existe. Eles também têm times subiram agora para a Série A da Primeirona, de Joinville. A comunidade muito organizada, um espaço maravilhoso lá na rua Ricardo Balmer, né? Com campo oficial, com sintético, com futsal. E nós arrendamos isso por 7 anos. Então, colocamos meta, inclusive. Nosso projeto ele se consolida numa casa que não é nossa, de patrimônio, de propriedade, para dali nós conseguirmos avançar para um terreno próprio e aí nós levarmos nosso Manchester para lá. Mas já passos bem largos. Então, agora, 28 de março, inauguramos a sede, num terreno anexo que nós também alugamos por esse tempo, onde tem lá fisioterapia, vestiários, academia de última geração, sala de reuniões, fisiologia, refeitório, enfim, toda uma estrutura básica, bem resolvida, que não deixa a desejar nem outro clube aqui na nossa região, mas que é necessária, a ferramenta de trabalho, para que ali desenvolvamos e mais ainda esses meninos, né? E bem agora, 28 de menos de um ano, a gente está entregando essa estrutura. Então, nossa referência fez o Barra, também é a nossa referência. Também fiz a imersão, fui entender, também começa em um container. Todo crescimento tem dor, né? Então, a gente levou por esse lado, somos espremidos. Lá, se você for lá hoje, você tem lá 12, 13, 14 pessoas que se espremem num container. Mas faz parte do crescimento. E ansiosos, porque atrás deles está a obra. Ansiosos, diariamente olhando para aquela obra. E aqui, daqui a alguns dias, estarão já migrando para a obra. E aí, por sequência, a gente vai pé por pé, sem emocionar, crescendo com o Manchester aí. Ah, mas que legal, fico muito, muito feliz. Até por conta do nosso Joinville, que passa por um momento assim muito triste, né? Eu sou um cara apaixonado por futebol, né? Eu já tive torcida organizada lá atrás. É mesmo? Eu morei em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e eu tive a torcida do Novo Hamburgo. Eu brinco que daí, em 2017, o Novo Hamburgo conseguiu chegar na final do Gauchão. Daí eu falei, por honra eu tenho que ir lá assistir o jogo, né? Porque fui assistir Novo Hamburgo e Inter no Beira-Rio, lotado, né? Estádio lotado, torcida do Novo Hamburgo, 2.000 torcedores contra uma massa colorada, e o Novo Hamburgo ganha do Inter no estádio. Poxa, foi emocionante. Emocionante. Eu sou um cara que gosta de ir em estádio, né? E deixei de assistir futebol um tempo atrás, eu andei me chateando. Eu falo que a dor da Copa do 7-1 ainda me dói, assim, eu tô voltando aos poucos, tá? E olha que faz tempo já isso, mas pesou, assim, bastante. É muito bravo com o compromisso do jogador, e daí eu fui entender que, na verdade, não é o compromisso com o jogador, é com a base de formação, né? A gente fez uma época de formação errada, mostrando um caminho errado para esses moleques, muito mais do dinheiro do que a preocupação com o campo, com a camisa, com quem eles representam, né? O dinheiro é consequência, vai ganhar dinheiro se jogar a bola bem, mas eu acho que o primeiro compromisso que o jogador tem que ter é com a camisa e com aquilo que ele entrega para quem ele está torcendo para ele, né? É isso que a gente espera. É mais ou menos o que o nosso cliente espera da gente. Claro. O jogador tem que ter esse mesmo sentimento, né? Deixa eu dar um exemplo. Sempre gosto de citar exemplos reais, né? Nós temos lá hoje próximo de 60 meninos que não pagam nada nesse alto rendimento, né? Aumentaremos agora o efetivo para 3 categorias. Jogaremos o segundo semestre profissional, com a nossa base, sub-20, 21, o 18 e o 16, né? Já está confirmado. Primeiro semestre faremos alguns campeonatos, Copa Bull, enfim, alguns campeonatos aí que a gente roda um pouquinho, né? Vai montando essa estrutura. Primeiro nós demos ênfase esse ano na parte estrutural. É dinheiro, muito investimento, enfim, né? Para isso acontecer. Para na sequência nós podermos melhorar essa parte de abrir mais para comunidades. Mas já me orgulho de um caso específico, não vou citar nome para não ser incoerente, indelicado aqui, de um menino que a gente resgatou. Estava lá no Jardim Paraíso, final do ano ele seria carimbado. Isso existe em Joinville, tá, Gabriel? Eu sei. Carimbado pelo tráfico. Quando eu soube, na hora, eu deixei o que eu estava fazendo, fui para lá junto com o nosso staff. Quem é esse menino? Deixa eu entender o contexto. Menino de 14 anos. E a gente abraçou. Abraçou, trouxe para dentro, fez um contrato de formação com esse menino, dá uma ajuda de custo para ele, cuida para que ele esteja próximo a gente, não fica na ociosidade. Para mim foi um resgate.
E aí me arrepia um pouco isso, sabe? Porque se esse menino não cair na criminalidade, não for morto, não der uma pessoa errada, eu já me orgulho. Sim. O projeto para mim já se pagou. É isso aí. Então, é um pequeno exemplo que está conosco lá dentro. E aí tem um parênteses. É um craque de bola. Olha só. Para contribuir para o processo. É um menino acima da régua, acima da média, é pequeno. Precisamos trabalhar ele agora com nutrição, com GH, enfim, tudo isso a gente vai investir no menino. Mas só por esse aspecto do familiar, do risco que ele corria, para a gente já faz muito sentido. Por isso eu convido muita gente que tem negócios, empresas, enfim, nos apoie. Nós vamos agora fazer o lançamento do nosso uniforme, nós precisamos de apoio. Custa muito dinheiro você ter um processo como esse, né? E quanto mais mãos envolvidas, fica um pouco mais fácil de a gente fazer um trabalho lá de excelência, lá no Manchester Catarinense. Fica aí a dica para os empresários aqui da região. É um ótimo retorno, né? Eu sempre falo, ele não é um retorno só financeiro, né? Ele é um retorno social quando a gente quer pensar num Brasil diferente, quer pensar nas coisas diferentes. Eu falo que essas pequenas ações é que mudam o mundo, né? Não é com grandes ações, né? Óbvio que a grande ação ela é muito legal, mas é o impacto diário que você está fazendo, que o outro está fazendo, é que a gente transforma o ambiente num local diferenciado. Perfeito, Gabriel. Responsabilidade, né? Não sei se você é pai, pai. Nós temos 4 filhos, né? Adianta eu cobrar de um adulto se eu não conseguir transmitir enquanto é jovem, criança, adolescente, uma educação? Não tem como. É reflexo, é o que você está falando, né? Então eu procuro, perfeição não vai existir, né? Eu procuro ter bons hábitos, né? Boas referências, para que essa geração que possa estar vindo, que me segue, poder propiciar os seus filhos e uma continuidade daquilo que precisa ser. Inegociável, né? Valores são inegociáveis, né? E eu falo muito isso em casa, não tem como não deixar de fazer menção à minha esposa, né? A Nil, né? Meu porto seguro, a minha referência, aquela pessoa que me acompanha há 30 anos. Né? Quando perguntam para mim, você tem filhos? Eu tenho 4. Com quantas esposas? Quantas mães diferentes? Eu falo, uma só. Mas como assim uma só? Somos casados há quase 27 anos. Mas eu venho de uma geração onde meus pais são casados há 52. Então vem de casa, né? Sim. Então, de novo, sem querer ser melhor que ninguém, mas eu tenho exemplos. E os exemplos arrastam. Então é um pouco do que eu cultuo no Manchester, é o que eu cultuo em casa. E a gente tenta replicar. Se você for impactado pelo Manchester, eu tenho certeza que você vai impactar outras pessoas. Você vai ver lá um trabalho sério, digno, respeitoso. É proibido proferir palavrão no clube. É proibido brinco. Mas por quê? Isso é um preconceito? Eu falo, não precisa. É proibido você chegar atrasado. Por quê? Porque isso é um compromisso que você vai ter quando numa idade adulta não ser despejado, demitido, enfim, porque você foi insubordinado. É proibido você não ser respeitoso lá dentro. Estou na minha prerrogativa, é um clube limitado. É um clube onde eu estou colocando dinheiro, eu tenho a contrapartida onde eu quero que essas pessoas sigam essa cartilha. Mas com muita educação, com muita leveza, com muita disciplina. E aí eu acredito no trabalho. Então eu acredito que lá dentro a gente vai ter meninos aí que vão dar muito orgulho. Por que não? Para nossa seleção, né? Sim. E, inclusive para você tirar esse peso aí para mim também, do 7-1. Acredito muito, sabe, Gabriel, no trabalho. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu era adolescente, a escola que eu tinha trazia muita gente para palestrar, né? E aí a grande maioria falava assim, nós estamos vindo aqui porque vocês são o futuro do Brasil. E aquilo me incomodava. Eu falava, os caras estão querendo jogar o peso para cima de mim, eles que resolvam o problema deles. Claro. Né? E aquilo ali, óbvio, ficou há muito tempo macetando a minha cabeça e óbvio que eu consegui entender aquilo, né? Com o passar dos anos, quando eu fui ficando mais velho ou mais experiente. De olhar e entender, eles estavam corretos, né? Não que não vale a pena investir, mas você pegar o livro em branco, ele é muito mais fácil de ser escrito. Total. Né? Você pegar um livro escrito, ele dá mais trabalho para você arrumar. O livro em branco, cara, é a sua oportunidade de você escrever ali a história e deixar um legado, né? É isso aí. Concordo plenamente. Meu amigo Jean, muito obrigado. Olha, se deixar a gente vai ficar aqui conversando. Muito tempo, muita história para contar. Muita história. Poxa, legal te reencontrar, de a gente escutar, bater papo, e eu acho que a gente tem que se reencontrar mais tempo. A gente ficou muito tempo aí sem... Concordo plenamente. Sem conversar. Foi muito bom. Parabéns pelos projetos que você está fazendo à frente. Eu sei que não é fácil, né? Eu também tenho
faço meu trabalho voluntário, sei como é que é, não Você é... também é rotariano? Rotariano. Somos rotarianos, né? São rotarianos, né? Me dedico ao Rotary, a fazer a diferença, né? A pensar nos outros antes de pensar na gente. Perfeito. Né? Então, e a gente leva isso no sangue, né? Eu quando também trabalho ali no Cresci como voluntário, o pessoal, Gabriel, mas por que você faz isso? Eu falei, porque é algo natural para mim, né? A gente pensar no outro, né? Pensar em contribuir e melhorar a sociedade, né? Eu falo, pessoal, eu não fico na frente da TV reclamando. É isso aí. Eu vou lá e vou tentar fazer a diferença. Então, tá bom. Muito obrigado pela oportunidade aí. Obrigadão. E você, meu amigo, que acompanhou aqui até agora, curta, compartilhe e te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.